O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, dia de celebrarmos uma missa votiva a São José. Por providência também hoje, a Igreja comemora a memória, celebra a memória de Santa Teresa de Jesus, Teresa d'Ávila, como é conhecida, doutora da Igreja, proclamada diante do monumento e do escrito das moradas, o Castelo Interior, uma obra conhecidíssima, e no livro da Vida, uma outra obra que mostra sua trajetória de fé espiritual. Teresa d'Ávila, ela relata, além da fundação do mosteiro de São José, a intercessão de São José. Ela é devotíssima, e neste livro da Vida, Teresa d'Ávila, ela diz que São José sempre intercede pelas suas causas e que ele auxilia em todos os nossos pedidos, mesmo que ele tenha que modificar para poder fazer a vontade de Deus. Então, hoje temos uma grande graça na igreja e de celebrar para recebermos as indulgências deste dia de hoje, em que celebramos a missa votiva de São José. Na primeira leitura, nós temos na carta de São Paulo sobre o juízo para fazer a vontade de Deus. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto as fazes também tu, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou seja, significa, amados, que devemos julgar, mas julgar bem. E o juízo é um discernimento que, diante de um perigo ou de um fato novo, nós que somos seres espirituais, porque somos filhos e somos seres humanos, Deus nos deu a capacidade da razão, e a razão tudo julga, até a vontade de Deus. Então devemos julgar sim, mas que nossa razão que julga até a vontade de Deus, que ela se incline diante da sabedoria de Deus. Podemos achar que a razão ela é superior porque ela julga a vontade de Deus, mas
ela não é superior à sabedoria divina. Então, na verdade, a razão ela deve se inclinar na sabedoria divina para que possamos julgar os fatos. Um ato impuro, coloco-me diante da sabedoria de Deus, que me diz: isto é ilícito, não deve ser feito. Aí a sabedoria divina alerta a nossa consciência que nos acusa do erro, e assim a gente julga o nosso ato como um ato errôneo, pecaminoso. Então, por isso que o juízo ele deve ser exercido com caridade, na caridade divina. Um ato perigoso, este ato é perigoso, e aí a gente inclina nossa razão diante da sabedoria divina, do amor de Deus que diz: olha, você precisa agir com justiça nesse ato perigoso. E aí você é omisso, Deus lhe deu uma responsabilidade pelo seu dever de Estado de cuidar lá no seu emprego, lá na escola, na sua família, lá no seu trabalho, de zelar no supermercado a validade das coisas, na farmácia a validade dos produtos, dos medicamentos, no serviço do ministério o ensaiar para fazer bem feito, na preparação da liturgia com antecedência, pensando na causa, na preparação remota e próxima da Santa Missa. Então, se a gente não julga, quem fará as coisas? Os anjos que nos auxiliam, mas são espíritos inteligentes que ele nos inspira a fazer o bem. Inclusive, alerta a nossa consciência do perigo do mal, do erro, para que a nossa consciência bem formada possa agir diante do cuidado divino, das coisas que Deus nos prometeu diante do dever do Estado, na sua responsabilidade. Então, julgar e julgar bem é o que nós precisamos, amados irmãos e irmãs. E nós vamos julgar bem se nós estivermos ordenados na vida de oração, se estivermos devotos da fé católica e se nós formos assumirmos uma virtude, que é a virtude que converte a razão a julgar bem, que é a humildade, sem soberba, que é o pecado da serpente, sem orgulho, que também é o pecado da serpente, com justiça, com verdade, visando o bem do próximo, visando a vontade divina, visando os 10 mandamentos da lei de Deus. Quanto mais defesas nós tivermos dentro de nós, ou seja, esses elementos que acabei de citar, mais o nosso juízo ele será ordenado, mais instrumentos de Deus nós seremos. E por fim, este juízo ele deve nos conduzir para a santidade, porque se a gente julga o outro sem caridade, ou se a gente julga a nossa saúde, a nossa conduta dentro de casa, da família, de maneira disfarçada, estaremos caindo no risco e no erro da hipocrisia, que é uma máscara, uma persona que eu uso diante dos outros. Por isso que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede que não sejamos como os fariseus, inclusive, ai de vós, se fores como o fariseu, que paga o dízimo da hortelã, da arruda, das ervas, mas deixa de lado a justiça, que é a salvação, e o amor de Deus, ou seja, o que é o essencial. Vós também deveis praticar isto, diz nosso Senhor. Ai de vós, fariseus, ou seja, pessoas não gratas, sem santidade nas coisas, que vivem de maneira muito desleixada a sua vida e santidade, sem nenhuma preocupação e cuidado com o zelo com a fé. Ai de vós, fariseus, porque gostais
lugar de honra nas sinagogas, ser cumprimentado nas praças públicas. São como túmulos esquecidos que os homens andam por cima, sem ver. Não tem valor nenhuma a nossa obra aqui na terra se ela não for entregue primeiramente e consagrada a Deus. E depois, ai de vós, mestres da lei, que colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. E aqui está a coerência. Então, quando nós somos iluminados pela lei divina, pela doutrina da igreja, pela palavra de Deus, eis o filtro correto para julgar os nossos atos, principalmente os atos contra a vida. Então, as mulheres terem cuidado para não praticar aborto com os contraceptivos, como muitas vezes a gente tem certa dúvida, um zelo para com um bem divino. O cuidado para os filhos não entrarem a praticarem atos impuros, você entregando, por exemplo, um celular na mão de uma criança e deixar ele abandonado. Então, deste modo, estes conselhos que nós ouvimos da palavra de Deus, eles não são pesados fardos colocados na vida de ninguém. Vivemos em um tempo desmantelado, em que ordenar a vida da igreja e vivermos os mandamentos da lei de Deus, somos acusados pelos acusadores que usam uma persona de pessoa boazinha, de rigoristas na fé, né? Então, que não cuidam do essencial da vida e usam o bem público ou o bem dos outros para fazer o bem. É muito fácil fazer caridade. A gente faz uma campanha e aí junta os mantimentos e faz uma distribuição, mas passou pelo meu bolso. Fazer caridade com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Depois, uma caridade que é feita para a salvação das almas, depois de uma meditação e de uma catequese, casos que acontecem na nossa realidade. Um jovem, como nós ouvimos esta semana: padre, eu fiz a primeira comunhão e não me confessei. Culpa do padre, culpa do seu catequista. Pequei, padre. Vamos lá, de 7 para 12 anos, você pecou contra algum mandamento da lei de Deus? Vamos lá, para uma criança ir na cozinha e pegar uma xícara de leite em pó, escondido da mãe, comer o leite em pó. A mãe, percebendo a lata mexida, ela vai dizer, ou algum farelo em cima do balcão: quem comeu o leite? Foi você, fulano? Não, mamãe. Foi você, ciclano? Não, mamãe. Foi você? Não, mamãe. Para uma criança de 7 anos, 8 anos, uma mentira é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque ela está aprendendo a manipular e está danificando o seu caráter. Para uma criança de 7 anos, isso é gravíssimo, mentir. Minha filha teve algum pecado dessa natureza na sua vida? Ela teve, padre. Comunhão sacrílega. Não foi sua culpa totalmente. A questão da ignorância dos seus pais, a sua desatenção, talvez, mas a falta de zelo do padre e a desatenção do seu catequista, sei lá quem foi, né? Não perguntei nome de ninguém, né?
Tá aqui, minha filha, abra aí. Foram duas, né? Abra aí, exame de consciência, medite, e aí volte 1 hora antes da missa, da próxima missa da comunidade, para você fazer sua confissão sacramental e poder conformar a sua alma ao estado de graça, que é o que a confissão confere, para receber aquilo que a confissão confere, que é você voltar ao estado de graça, conforme ao seu batismo, que apagou a mancha do pecado original, lhe fez filha de Deus e membro da igreja. Aí as crianças fazem a primeira comunhão, renovam as promessas batismais, voltam a estar ao estado de graça, perdido pelo pecado original, se tornam filhos de Deus, mas na hora de se tornar membro da igreja, pecou, porque não volta mais na missa, sumiu da frente do padre. Ninguém mais vê aquelas crianças que fizeram a primeira Eucaristia. Então, amados irmãos e irmãs, para que a nossa comunidade ela possa resplandecer a santidade como Teresa d'Ávila, o Santo Evangelho pede que nós hoje abandonemos a hipocrisia, ou seja, a máscara da indiferença, que existe uma graça santificante para agradarmos a Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Então, abandonar a hipocrisia é abraçarmos a comunhão com Deus e, por fim, usarmos o juízo com os parâmetros da nossa fé. A palavra de Deus, a doutrina da igreja e a sagrada tradição é o filtro para que o católico faça um juízo bem feito, bem realizado. Principalmente para examinar primeiramente a sua consciência e depois para aconselhar, orientar dentro da família, de acordo com o seu estado, seu dever de estado, como esposa, pai e mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São José, rogai por nós.